bem-vindos. É com grande alegria que nós damos continuidade à nossa jornada evolutiva deste ano, abordando o nosso sexto passo, como disse nosso irmão, o sexto passo dessa jornada. E lembrando que todas as palestras se encontram disponíveis no YouTube. Quem participa da rede de e-mails do grupo recebe, né, todas as vezes que uma nova edição é feita, enviadas todas as palestras que foram feitas no ano, e também na livraria aqui da Comunhão estão disponíveis os CDs em MP3 para quem quiser se divertir na hora do trânsito, né? Ou de outra forma. Então, vamos dar início às nossas reflexões sobre a amorosidade. Nós fomos orientados a organizar as nossas reflexões do ano junto aos mentores do trabalho, para que a pessoa que se dispusesse a fazer os exercícios desde o passo 1, né, desde o nosso início, pudesse ter, ao final do ano, um instrumental de autotransformação, alguma coisa que pudesse realmente favorecer aquele nosso objetivo máximo da encarnação, que é nos transformarmos para melhor, nos transformarmos para uma jornada mais harmoniosa, mais feliz, mais agradável para nós. Nós, então, já percorremos todos esses passos, esses 5 passos. Nós iniciamos, a primeira palestra foi um sumário. Foi em março, nós fizemos um sumário dos passos e da jornada para o ano. Ela também se encontra disponível. Depois desenvolvemos o passo 1, que fala sobre a focalização do nosso projeto de vida através da nossa atenção consciente. Então, as 2 horas do DVD e do vídeo e da palestra em MP3 tratam dessa questão, de como nós focalizamos o nosso plano existencial. Depois conversamos durante mais uma reunião sobre a questão da compreensão empática, o como compreender as nossas questões que demandam uma modificação na nossa vida, uma abordagem mais feliz. Depois nós falamos sobre nossas escolhas, a questão das escolhas que são construtivas e daquelas que repetem as nossas questões mais problemáticas, mais difíceis, e discorremos então e refletimos a respeito de quais são aquelas que constroem, que nos ajudam mais. Depois nós falamos sobre as interações. Essa parte das escolhas que o José Carlos desenvolveu foi desenvolvida durante duas partes. Então, foram 4 horas que nós refletimos sobre escolhas, porque isso é muito importante, que nós nos conscientizemos de quais escolhas fazemos para as nossas vidas. Primeiramente, do fato de que nós escolhemos os nossos caminhos o tempo todo, porque nós não podemos, inclusive, nos furtar a escolher. A cada instante nós estamos sendo solicitados. Agora mesmo há uma escolha prévia que foi feita para vir até aqui, uma escolha de atenção no momento em que estão ouvindo as reflexões, o momento de escolher a aceitação ou não daquelas sugestões que são dadas. Então, pela importância das escolhas na nossa vida, nós tivemos um desdobramento de 2 palestras
e, portanto, 4 horas. Depois nós falamos sobre as interações positivas, quais escolhas nós fazemos, porque cada um dos passos ele vai se acumulando, né? Nós prestamos atenção, nós compreendemos a importância, nós fazemos a escolha que é construtiva e nós, então, tivemos um elenco de quais são as interações positivas que a gente pode desenvolver para uma maior felicidade nossa. E o 5º passo foi a terapia da bênção, que foi o mês passado, quando nós falamos no que significa nos abençoar e caminhar sobre essa égide da bênção na nossa vida. E está faltando, então, o 7º passo vai ser o mês que vem, no penúltimo domingo do mês, nesse horário, e vai tratar da nossa reeducação, que é uma outra maneira de dizer a nossa prática. E durante essa palestra, que vai ser feita pelo José Carlos, ele vai sumariar o ano todo e nos trazer exemplos de como praticar essa jornada. E hoje, o 6º passo, nós vamos falar, então, da amorosidade, né? É um tema extremamente agradável, né? Falar sobre a amorosidade. Vamos lá, então, refletir um pouco. Amor e amorosidade. Qual a diferença? Né? A gente fala em amorosidade, fala em amor, né? Poderíamos ter colocado amor como o passo, né? E preferimos colocar amorosidade. É uma diferença sutil, vamos ver então. Mas vamos começar com a nossa lembrança, que já falamos algumas vezes sobre essa questão, do que seja o amor na visão espírita. A visão espírita nos traz uma concepção bem clara a respeito do que é amor. Porque amor é uma palavra que vem sendo, a gente fala assim, inflacionada, né? Com muitas interpretações. Quando a gente fala amor, a gente pensa sempre no amor romântico, né? No amor de relacionamento entre pessoas. E muitas vezes a palavra amor tem sido também desvirtuada, né? Tem sido tratada de uma forma que não reflete. Então, vamos começar refletindo sobre o que é amor, né? Sobre o amor, então, vamos falar. Queríamos... Aí, a visão espírita do amor. A espiritualidade já nos trouxe em várias ocasiões e repete muito essa concepção do amor, porque é muito importante para nós compreendermos o que é essa qualidade na nossa vida. Como nós somos seres sencientes, seres que se conhecem, seres que se pensam, pensar e colocar para nós mesmos o que é amor nos liberta de várias formas em termos de comportamento também. Joana de Ângeles, que é um espírito que tem falado muito dessas questões vibratórias, psicológicas, emocionais, ela nos traz essa frase: o amor é de origem divina, é algo que vem da divindade. Isso ela fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior, e tece algumas considerações sobre o amor. Um sumário da posição espiritual, né, das entidades maiores, é que o amor é uma substância de harmonia pura que emana de Deus. A gente carece de termos na linguagem
né, comum na nossa linguagem verbal para definir o que seria essa substância. Então, a gente usa algumas analogias, alguns paralelos. Então, a gente diz assim, que é uma vibração, né, que essa substância é uma vibração, nos escapa o que é realmente essa substância. Mas é uma substância de harmonia pura. Ela emana da divindade, desse mistério profundo que nós denominamos Deus Criador. Este que a gente não pode nem conceber também a natureza, porque nos escapa enquanto humanos, mas que sabemos que existe e é o Criador de tudo. Então, essa essência, essa substância de harmonia pura, ela é uma essência equilibradora da criação divina. Significa o quê? Que essa substância equilibra e é criadora de todas as realidades que nós conseguimos perceber. Então, a gente sabe que essa essência criadora se manifesta através de algumas das grandes leis da natureza, como a lei da atração, os corpos que se atraem desde o espaço sideral, desde a atração entre os astros, como a atração que nós sentimos entre nós por afinidade, por simpatia. Toda essa lei, assim como as leis da evolução, que são transformadoras, elas existem dentro dessa ambiência e devido a essa qualidade dessa essência divina. Essa essência divina está disponível para nós, como nós vamos ver, está disponível para nós o tempo todo. Como estão disponíveis as ondas de rádio, as ondas de televisão, está disponível o campo máximo de amor divino e que espera, como nós vamos ver, o nosso contato. Então, nós não estamos assim separados dessa essência divina. É uma questão simplesmente de sintonia. Essa é uma ideia revolucionária. É uma ideia do Espiritismo, porque nos coloca dentro da substância divina máxima, que é a harmonia do amor. Nós não temos, assim, essa concepção de que Deus está lá longe, inacessível quase para a nossa inferioridade evolutiva, e que nós nos relacionamos com Ele como essa figura, muito menos essa figura antropomórfica, que seria um velhinho de barba branca. Isso são imagens para denotar uma ideia que nós, às vezes, necessitamos quando ainda não conseguimos refletir simbolicamente, refletir através de abstrações que fazemos. Então, o Espiritismo nos pede essa abstração, no sentido de compreender que as vibrações do amor divino estão aqui e agora. Então, o nosso momento evolutivo de nos transformarmos através da amorosidade do amor é a qualquer momento, o momento em que nós fazemos conexão. E isso transforma toda a nossa vida, transforma o significado da nossa vida, transforma as nossas escolhas, transforma aquilo que nós podemos interagir, aquela escolha dos campos mais positivos para interagir, porque está presente. É, ao mesmo tempo, consolador, porque nos diz que nós temos a substância divina do amor aqui, disponível, presente, e que está ao nosso alcance. Não importa o quanto tenhamos nos equivocados, não importa o nosso estágio evolutivo, não importa como estejamos. Então, vamos dizer assim, um recurso disponível a qualquer momento.
e é um recurso de ajuda medicinal extraordinário, melhor do que qualquer substância química ou qualquer substância que nós procuremos de fora para dentro. Porque vamos ver, então, um pouquinho mais a respeito dessa concepção, que é abstrata, mas, ao mesmo tempo, tem a concretude da possibilidade. A possibilidade, no momento, de fazermos essa conexão. Então, este é a figura com que se apresenta Emmanuel, né? E o Espírito Emmanuel em Pensamento Divino, Pensamento e Vida, que é um livrinho extraordinário, ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Ou seja, desde o espaço sideral, na glória da imensidade que nos escapa, a astronomia não encontra o final dos universos, dos mundos, então surge lá, está lá, assim como nas flores anônimas, ou seja, em toda parte. É um plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Essa é uma maneira bela, poética, de usar as palavras para procurar trazer para nós a imagem do que seria essa vibração de amor, do amor puro, o amor divino. É um plasma, né? Isso já nos traz uma analogia, né? Esse plasma existe em toda a criação, e essa imagem do hálito bem nos fala assim ao entendimento como uma imagem, e penetra, existe em todo o universo, como nós colocávamos. Este é o Hamed, que é como se apresenta o espírito Hamed, e ele escreveu eu vou retirar uma citação do livro Os Prazeres da Alma. Ele se comunica através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, né, o Kiko, e é um espírito que trata muito, os livros dele são maravilhosos, trata de muitas questões psicológicas, são fáceis de ler, e eu recomendo todos os livros do Hamed, porque trata das questões do dia a dia e questões psicológicas. Escreve dessa forma ali, está bem embaixo ali, Hamed, né? H-A-M-M-E-D. Esse espírito, então, nos fala o seguinte sobre o amor. O amor é um potencial, ele está falando do amor já no ser humano. É um potencial imanente do ser humano. Significa o quê? Imanente é que é próprio da natureza. Significa que na nossa natureza humana existe esse potencial que está aqui dentro, está aqui. Quando diz potencial é porque não está desenvolvido em todos nós. Ou seja, há níveis diferentes de desenvolvimento do amor, como a gente vê nos animais também. Desde o mineral, há essa trajetória que está sendo desenvolvida na direção do amor puro. André Luiz tem uma parte muito bonita em que ele fala sobre essa trajetória, usando também a energia sexual, a questão sexual e sua relação com o amor, dizendo que, desde quando há uma criação dos minerais que se aglutinam, por exemplo, num cristal, já está se formando os primórdios dessa afinidade física da matéria para a criação de uma harmonia que
e em seu ápice é o amor divino, é a expressão do amor divino. Então, é um potencial imanente, quer dizer, todos nós temos capacidade de amor, mesmo que esteja completamente, vamos dizer, ou obstruído por algumas questões, né, da nossa trajetória em que nós obstruímos essa capacidade ou bloqueamos, ou porque ainda não há um desenvolvimento dessa capacidade em nós. Então, nós temos aí os psicopatas que não se manifestam, cometem atos desarmoniosos, atos cruéis, e não se comovem, não se sensibilizam, porque estão ainda com esse potencial sem desenvolvimento. Mas o Espiritismo é claro de nos dizer: não existe nenhum de nós que fique eternamente bloqueado ou que não ultrapasse essas dificuldades algum dia para se tornar, na trajetória, um anjo. Simplesmente, quando nós pegamos o recorte da encarnação, esse recorte entre o dia que nascemos e o dia que vamos desencarnar, o dia que tomamos essa roupagem nesta encarnação, nesta existência, e o dia que nós vamos deixar essa roupagem, quando nós olhamos assim, nós vamos verificar que nós temos um certo status, um certo nível de desenvolvimento do amor, enquanto o nosso companheiro pode estar muito mais avançado nessa propriedade, nessa qualidade, e outro pode estar aquém, no desenvolvimento do seu potencial. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de desconhecedores, e estamos a caminho da angelitude. Esta é a visão evolutiva da doutrina espírita, e que nos dá a oportunidade de saber que nós encarnamos para essa meta máxima, aprender a amar. Para aprender, fazer essa aprendizagem, desenvolver esse potencial que precisa ser desenvolvido, quer dizer, ele não vem pronto, né? Ele é aprendido. Para desenvolver esse potencial, nós precisamos, então, utilizar a nossa consciência para trabalhar neste sentido. E, muitas vezes, a totalidade das vezes para nós encarnados, nós precisamos fazer, como a gente dizia em outra palestra, uma certa faxina na nossa casa mental, espiritual, emocional. Nós precisamos tomar determinadas atitudes na nossa vida, de nos afastar de determinados campos e procurar outros. Ou seja, nós podemos e somos responsáveis por nos trabalharmos para uma maior felicidade. Porque quanto mais esse potencial se desenvolve em nossa vida, mais a nossa consciência se expande e mais nós nos sentimos felizes. Mais atingimos a maior plenitude que seja possível nesse momento da nossa trajetória. Vamos continuar ouvindo aqui o Hamed. É um fenômeno natural a ser despertado por todos, e não simplesmente algo pronto e guardado nas profundezas da alma, esperando ser descoberto por alguém a qualquer momento. É um fenômeno natural. Significa que é natural o nosso impulso para desenvolvê-lo. Quando nós não estamos trabalhando nessa qualidade, nós nos sentimos infelizes. A infelicidade, as dificuldades, as dores são os indicativos de que nós não estamos fazendo as escolhas certas,
não estamos certas para nós no momento, nós não estamos estabelecendo as interações adequadas na nossa vida, porque o fenômeno é natural, se encontra aí presente. E se nós colocamos consciência e prestamos atenção, focalizamos, fazemos as nossas escolhas, temos a compreensão do que é necessário para a nossa vida naquele momento, nós vamos, então, desenvolver essa qualidade. Então, é um fenômeno natural a ser despertado. Ele espera, né, que nós coloquemos a consciência a qualquer momento. É uma capacidade natural a ser desenvolvida como a inteligência. Quando trabalhamos nos nossos conhecimentos, estamos trabalhando na melhoria da nossa inteligência, na nossa acuidade, a maneira de ver melhor as coisas e compreendê-las. Ela é uma capacidade a ser desenvolvida. A importância desses alertas espirituais é difícil de ser mensurada para nós. Então, por isso, a gente está colocando tantos alertas nesse passo, porque a compreensão, né, dessas circunstâncias de que todos nós somos capazes de desenvolver o amor em nossas vidas é fundamental para o nosso relacionamento com o outro, para a compreensão do outro, como nós vamos ver. Então, o amor, em suma, em um sumário, é a harmonia divina pedindo para ser desenvolvida em nós. Pedindo por quê? Porque quando nós encarnamos, na base de qualquer projeto de ações que nós tenhamos construído para a nossa encarnação, na base de qualquer programação que tenhamos feito, está esse apelo interior, que significa que todo projeto que nós precisamos desenvolver para cumprir a nossa trajetória numa encarnação, tem na sua base a criação ou desenvolvimento um pouco maior dessa harmonia divina dentro de nós. Essa harmonia que é de dentro para fora. Então, vamos lá, continuando. Porque em sua natureza profunda, o amor não é um sentimento que vem de dentro e vai na direção do outro. A gente a gente está acostumado a falar do amor como um sentimento, né? Existem sentimentos que estão conectados ao amor em nós, mas ele não é em si um sentimento. Ele é, na verdade, uma conexão. Então, aí, diz, o amor se desenvolve em nós pela conexão com a fonte divina do amor universal. E daí se irradia. É uma concepção totalmente diferente, essa do Espiritismo. Que o amor é uma conexão que nós fazemos com esse campo divino disponível. Para isso, nós precisamos irradiar e já ter uma intenção de fazer essa conexão, de desenvolver em nós aquelas qualidades, aquelas vibrações que nos propiciam essa conexão. Então, é uma conexão que nós fazemos com essa fonte, como nós dizíamos, que já está aí, essa fonte divina do amor universal, e ao fazer essa conexão, nós nos tornamos irradiantes. Ou seja, é como uma emissora de televisão que irradia suas imagens e suas vozes. É como
uma emissora de rádio que o nome já diz, irradia. Quando nós conseguimos essa conexão com o campo do amor divino, nós irradiamos amor. Então, a gente sabe, por exemplo, que o campo de amor do Cristo, quando ele se manifestou como Jesus de Nazaré, era tão forte, ele como aquele espírito de evolução máxima que nós já conhecemos dentro do planeta Terra, a irradiação dele era tão forte que aquelas pessoas que vinham ouvi-lo, por exemplo, quando ele falou no Sermão da Montanha, ele subia num pequeno morro e a multidão se espraiava para ouvi-lo. E a sua irradiação de amor era tão forte, que as pessoas todas se prostravam de joelhos. Era uma irradiação dessa coisa inominável, porque não há nome para denominar, que é a irradiação do amor puro. É uma irradiação que inunda e que não tem palavras para dizer como que ela é, né? Eu às vezes fico fantasiando, né, que se eu tivesse podido estar lá para poder sentir essa irradiação direta, né, de Jesus Cristo, ouvindo suas palestras. Depois eu penso, bom, mas provavelmente eu era um daqueles que não segui, né, porque ainda estou por aqui, nesse estágio evolutivo. Eu não devo ter me sensibilizado se tive essa oportunidade. Mas a gente, dentro do Espiritismo, muitas vezes tem oportunidade desse contato com uma irradiação maior. E a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que iam ver o nosso Chico Xavier, né, que se encontravam muitas vezes lá fora, na fila, né, do seu centro espírita humilde, já começavam a chorar de emoção, pela irradiação que ele conseguia trazer. E a gente sabe que dentro de uma reunião mediúnica, quando vem um espírito superior, né, a gente chora, mas é aquele choro de algo que nos atinge, que é essa não tem nome, simplesmente é isso, não há um nome para dizer desse sentimento, né? E que as lágrimas, o nosso corpo, né, não aguenta em termos de sublimação e as lágrimas correm. Assim, todos aqueles, né, que têm um avanço espiritual mais profundo, com essa conexão com a fonte divina, e nos trazem essa vibração, nos emocionam. E então aí a gente sabe o que é isso, o que é essa irradiação. Muito bem, vamos falar então o que é amorosidade. Agora que, né, nós sabemos dessa irradiação divina. E eu gosto muito dessa gravura, né, porque só com muita amorosidade, essa pessoa que está aí oferecendo esse alimento a esse pássaro, que é um pássaro silvestre, né, somente com muita vibração de amorosidade atrairia esse pássaro para vir para a sua mão, né? Então, a amorosidade, o que é? É a expressão natural da capacidade de amar já desenvolvida pela alma. A amorosidade é essa irradiação do amor. E ela irradia naturalmente. É um desenvolvimento da alma. Esse é o ponto essencial. É algo que aquela alma que manifesta, que expressa,
já desenvolveu em si. Ela não depende de palavras, não depende, não é, a compreensão tem uma fase de entendimento intelectual, de entendimento mental. Mas a amorosidade de uma alma, ela se expressa naturalmente. E com o desenvolvimento, vão acontecendo reações naturais, que são amorosas. Por exemplo, é a reação calma de alguém que está ouvindo o outro gritar e agredi-lo. É aquela reação que você não se conecta com a raiva do outro. É capaz de manter uma serenidade, embora até possa estar impactado pela raiva do outro, pela gritaria, pela coisa toda, mas se você já tem essa amorosidade desenvolvida, há uma reação de calma natural, de calma no sentido de não se enganchar naquilo e passar para a gritaria também, para a ofensa. Isso é um trabalho, é algo a ser trabalhado no dia a dia. Por exemplo, a expressão natural da capacidade de amar, desenvolvida pela alma, leva alguém a estar num trânsito muito tumultuado, e aí vem o outro e passa na frente, os espertinhos, né? Aquele que quer levar vantagem. Então, ele vem pelo acostamento, bota todas as pessoas em perigo e passa na sua frente, quase que bate no seu carro. A maneira como você reage, é claro que você não vai dar pulo de alegria, né? Você não vai achar bom que a pessoa fez isso. Mas há uma maneira de reagir que você internamente vira um tumulto. Ah, porque essa pessoa, não sei o quê, né? Você entra, há pessoas que até xingam, aí o outro também xinga de volta, de dentro dos carros, vira aquela coisa, né? Aquela conexão de ira e de uma expressão que pode levar realmente a um acidente. Há aqueles que você me passou, vou te passar também, e vai e lá na frente dá o troco. Essa questão de dar o troco não é um troquinho, né? Não é um trocado. É, na verdade, uma conexão que a pessoa faz espontaneamente porque tem aquela vibração dentro de si. Então, a atenção consciente que nós temos nessas pequenas incidentes da nossa vida, que é do dia a dia, que essa reação, essa postura interna, ela precisa ser trabalhada, se há que ser mudada para uma postura de amorosidade. E nós vamos ver que a amorosidade não é você não cuidar dos seus interesses e deixar que o outro te passe a perna e passe por cima, não. A amorosidade é essa postura interna que irradia as qualidades que estão em conexão com o amor. O amor, ele pode ser subdividido em todas as qualidades benéficas a nós, harmoniosas, porque é aquela harmonia absoluta. Então, a serenidade, a paz interior, todos os impulsos que nós temos de apoio, de ajuda, tudo, qualquer qualidade, a benevolência, a compaixão, a misericórdia, todas essas qualidades podem ser subdivididas como sendo componentes do amor maior. O amor, enquanto nós estamos colocando aqui a concepção espiritual, ele é o complexo de todas esses sentimentos, posturas, qualidades que nós discernimos e nos entendemos e nos comunicamos sobre ela.
né? Vamos lá, então. A gente diz que a amorosidade, ela pode ser desenvolvida. É a mesma coisa que dizer que nós aprendemos a ser amoráveis, a sermos irradiantes de amor, de possuir a amorosidade interna. Coloquei aí duas concepções, de consumidor a doador. E nós, somente para efeito didático, colocamos 4 passos ou 4 níveis de desenvolvimento da nossa amorosidade. Nessa 408, lá o novo trabalho da FEDEF, numa segunda-feira a gente falava, algumas pessoas que estão aqui estavam lá também, sobre o tema de aprender a amar, a aprendizagem do amor. E nós vamos, e várias pessoas que estiveram na plateia depois se comunicaram comigo por e-mail e etc., perguntando, querendo um pouquinho mais, né? Querendo saber algumas questões mais. Vamos procurar trazer um pouquinho mais desenvolvido e mais nomeado essas questões da aprendizagem do amor, que é a mesma coisa que dizer que nós estamos desenvolvendo a nossa amorosidade. Nós dizíamos que nós colocamos 4 passos. Simplesmente não há divisão em nível, nem patamar. A gente vai desenvolvendo aspectos, esses aspectos se misturam. A gente pode estar no nível 1 em relação a uma questão e já num nível mais avançado em relação a outra. Então, compreendamos que essa subdivisão não é estanque, não é assim. Mas, para a gente entender, vamos lá. O nível 1 é o amor de consumo, onde se procura atender necessidades. Depois eu vou falar sobre cada um. O nível 2 é o amor de desejo, onde se procura, nas conexões amorosas, completar carências. O nível 3 é um amor de partilha, um amor onde há trocas. E o nível 4 é o amor de doação, o amor da gratuidade. Essa é uma escala que nós vamos, então, identificar. O convite aqui, a gente, ao conversar sobre elas, procure identificar que aspectos da nossa vida nós estamos desenvolvendo as nossas relações amorosas, seja com o que for, com que nível for, o físico, o sentimental, o familiar, com qualquer nível de relação, em que nível nós estamos desenvolvendo, né, as nossas interações, as nossas escolhas, fazendo as nossas escolhas. Vamos lá no nível 1. O nível 1 é o amor de consumo. Ele é natural no bebê. Quando nós reencarnamos, nós refazemos a nossa trajetória. Todas as vezes que reencarnamos, nós passamos, desde o útero, desde a concepção, nós passamos todas as fases evolutivas que já tivemos enquanto espírito. E ao reencarnar, né, enquanto estamos bebê, aqui, nós temos um amor de consumo, que é o amor do bebê. É o amor onde o bebê come a mãe, né? Ou seja, ela é a fonte da alimentação. Colocamos aqui um bebezinho um pouquinho maior, mas que ainda depende de alguém para poder alimentá-lo. Essa aqui é o consumo da necessidade do contato de pele, que todo bebê possui.
né? Olha a expressão que a internet é uma coisa maravilhosa, a gente acha de tudo, né? Mas olha a expressão desse bebê, né? Provavelmente depois de mamar, né? Ele está ali abraçado na sua fonte de consumo das necessidades vitais, né? E o bebê com o pai, para não dizer que é só a mãe que é a fonte, né, do consumo do bebê. A necessidade da troca, de ser acolhido, de ser amado, que a gente sabe que é vital para que a criança sobreviva, né? Os estudos mostram que sem esses contatos amorosos, né, essa parte aqui do aconchego, né, essa parte da amorosidade, não há sobrevivência. Então, isso é natural. Esse amor de consumo no nível 1 é natural da nossa encarnação. Reencarnamos, nós precisamos disso. Os teóricos da psicologia dizem que durante o primeiro ano é fundamental a experiência que a criança tenha com esse amor de consumo. Ou seja atendida nas suas necessidades, porque se ela não for, ela ou passa o resto de sua vida com problemas de relacionamentos, ou ela sucumbe, ou então ela tem a felicidade de ter um trabalho feito com a sua criança interna, muito profundo. Hoje em dia a gente sabe que é possível que, se a nossa criança interna teve essa carência, e a gente sabe disso, e já tem condições de consciência, a gente pode ir se socorrer das técnicas e do atendimento psicológico que trate essa criança interna que ficou carente e imatura dentro de nós. Então, vamos compreender que esse nível é um nível de um foco egocêntrico. Egocêntrico quer dizer o ego no centro, ou seja, a criança, ela de início nem se distingue do ambiente, aos poucos é que ela vai se distinguindo enquanto personalidade, lá pelos 2 anos, ela já começa a falar e se chama até olhando no espelho na terceira pessoa, porque ela começa a entender a sua relação com o meio ambiente. Mas, enquanto pequena, é a satisfação das necessidades. Ela precisa de alguém que a alimente, que lhe dê aquilo que ela necessita. Esse é o amor de consumo na sua forma natural. Aí vamos pensar em alguém com 50 aninhos e que está nesse nível, né? O amor do cinquentão, que se relaciona no foco egocêntrico, que consome as coisas, que busca a sua amorosidade no consumo. O consumo das outras pessoas perto de si, o consumo daquelas coisas que ele precisa, ou ela, não estou falando só dos homens, né? Tem as cinquentonas também, né? O que precisa, que ficou estacionado nesse ponto, que precisa de alguém que atenda às suas necessidades, que se relaciona com o exterior de forma que o exterior o alimente, seja a alimentação emocional, a alimentação no sentido de uma dependência, de não ter desenvolvido, seja uma alimentação egóica, porque precisa... hoje em dia a gente tem um fenômeno desse que às vezes acontece, não são todas as pessoas, mas tem um fenômeno desse acontecendo nas redes sociais. A pessoa só se alimenta consumindo as respostas que os outros dão.
às suas fotos, aos seus selfies, né? Aquilo que colocou na rede, aquilo que... Então, a vida dessa pessoa passou a ser de consumo só do que o outro acha dele. E isso aí é muito grave na nossa sociedade. Ou é aquela pessoa que sacrifica todas as suas condições pessoais para poder ter um bem de consumo, já é chamado de consumo, um bem de consumo para mostrar para os outros. Então, não existe um nível de desenvolvimento dessa irradiação interior que vai conectar com a harmonia divina. Então, por isso o desespero quando, às vezes, aquele carro caríssimo, o menino, alguém bate nesse carro, ou o menino risca o carro, e aquelas contrariedades que ficam profundas, o assaltante que leva as coisas a pessoa que está voltada a ser alimentada de fora. Essa é a ideia. A pessoa, então, nós precisamos refletir nas nossas escolhas e aquilo que estamos fazendo, se nós estamos dependentes do outro, achando que a outra pessoa que tem que nos dar a nossa sustentação emocional, né? Que precisa nos compreender, trazer aquilo que nós não possuímos ainda dentro de nós. Então, nós podemos ficar, inclusive, momentaneamente saciados, como esse bebezinho aqui, né? E nós podemos ficar momentaneamente saciados com aquilo que nós adquirimos, por exemplo. E depois vem a conta do cartão de crédito, né? Então, já há estudos de um fenômeno que eu fico pensando aqui nos meus 72 anos de vida. Eu nunca tinha visto antes o aparecimento de tantos casos que tem na televisão paga, que aparecem eles chamam de obsessivo compulsivo. Mas, na verdade, isso é uma tradução brasileira. São os acumuladores, né? Aquelas pessoas, então, há programas que mostram, e hoje em dia, com toda essa possibilidade maravilhosa da mídia, eles mostram aquelas casas abarrotadas de coisas que a pessoa não precisa, e as vidas destruídas. E a pessoa vai acumulando, vai pondo uma coisa em cima da outra. E eu ligo esses programas para olhar do ponto de vista psicológico, né? E fico observando o sofrimento das pessoas. Aí chega o terapeuta especializado nessa área e a pessoa, para se desfazer de uma caixa rasgada, ela entra numa crise emocional. Aquilo é extremamente doloroso e não é fingimento. É porque a pessoa ficou bloqueada, né? A sua amorosidade, a sua conexão com essa maravilha que a gente falava de se conectar com esse amor divino, ficou bloqueada. Então, ela só tira satisfação, e eles falam em ir comprar. Então, hoje em dia, a gente tem essa doença de se divertir no shopping center, né? Já virou, antigamente, mas aí eu sou romântica, né? Porque a gente tinha aquilo que chamava até footing, né? Na minha juventude, que cidadezinhas, você andava na praça, nas cidades pequenas talvez ainda tenham isso. Ia para a praça, acabou hoje em dia, porque pode ser assaltado, né? A coisa virou assim, esse foco em eu tenho que ter, eu tenho que tirar do outro, eu tenho que pegar, eu tenho que... Nós precisamos mudar essa vibração.
nós podemos. Cada um de nós que mudar sua vibração está mudando o mundo. Né? Está mudando mais do que o mundo. Está mudando toda a nossa galáxia, porque a vibração ela se espalha. Então, nós temos que refletir sobre essas questões. Onde nós estamos buscando a nossa satisfação. E observem bem uma coisa, é preciso, ao falar de consumo, eu preciso esclarecer algo. A espiritualidade não nos diz que nós devemos pegar tudo, jogar fora e ser mendigo. Senão vamos ser mais um mendigo precisando que os outros nos alimentem. Né? Vamos para a Bolsa Família. Né? Não é isso, não. Porque aí nós vamos estar no amor de consumo também. Eu quero que o governo me alimente. Não vou mais nem trabalhar, porque o governo vai me alimentar. São concepções perigosas, bloqueadoras da nossa evolução. A espiritualidade diz que tudo aquilo que nós pudermos conseguir honestamente, de conforto, de tratamento das nossas necessidades, da nossa saúde, de nossa educação, de nossa harmonia, um lar bonito, harmonioso, que tenha interações positivas, nós vimos, com plantas, com os animais, com tudo aquilo que nós fizermos nesse sentido é abençoado. O que nós precisamos é retirar o excedente, aquilo que se tornou empecilho na nossa vida. Aquilo que nós, por exemplo, ficamos infelizes porque não temos o mesmo que o outro. Né? O nosso foco, se voltando para a abundância que nós já possuímos, nós vamos trazer mais abundância. Aqueles acumuladores que eu estava citando, que a gente vê nos programas, eles estão extremamente infelizes com uma casa que, às vezes, não conseguem mais jogar fora nem a comida estragada. Vai criando, porque a gente sabe que toda vibração que a gente emite, a gente já falou isso, logo no começo desse ano, toda vibração que a gente emite se conecta com um campo correspondente vibratório por afinidade e se fortalece. Então, quanto mais eu acumulo desnecessário, mais eu acumulo na minha vida as coisas, mais eu fico cheia daquela vibração daquilo que eu não mais movimento, e mais doentio vai ficando. Então, essas pessoas chegam a um ponto que não se dão conta mais. Se torna uma doença gravíssima, porque ela não é capaz de jogar fora a comida que estragou. E fica ali. E fica ali, às vezes, por anos. Ela não é capaz de jogar fora aquela, de doar. Ela sai e compra não sei quantas blusas, e depois nem usa. Fica aquela blusa com a etiqueta dentro do armário, ou as blusas e as roupas que já não servem, mas que ela diz, um dia eu vou emagrecer. Né? Então, tem que ficar aí. Essa aqui tão bonitinha, né? Ela me lembra quando eu era assim, magrinha, jovem, ela é bonita, deixa aí. E isso vai se tornando algo que é esse consumo. E há a coisa mais grave, né? O amor de consumo para com pessoas. Aquele que, existe alguma coisa que acontece com algumas mães e alguns pais, em que o filho cresce e aí a mãe ou o pai, muito comum que a mãe seja um cobrador, né? Porque eu te dediquei minha juventude, agora você precisa me dar isso aqui de volta, em termos de afetividade. E ficam cobrando a atenção, cobrando dependendo, não cria
novos objetivos, aí os filhos crescem, são adolescentes, querem ir para os seus grupos sociais e não sei o quê, e os pais ficam tentando prender aquelas crianças, né? Isso é o oposto do fenômeno de soltar demais, que também ocorre. Então, vamos deixar para o final, que está sendo gravado, tá? A sequência. Então, essa questão da postura do que o mundo me deve, né, é uma postura extremamente infelicitante, porque me impede de eu olhar aquilo que eu posso desenvolver por mim mesmo. E não existe felicidade maior, as pessoas dizem, quando você toma posse da sua capacidade, da sua independência emocional. Independência emocional não quer dizer que você não liga mais para os outros, ao contrário. É que você se relaciona, nós vamos ver, com um nível um pouco mais alto de amoroso. Porque veja que o nível 1 eu quero para mim. Então, a pessoa precisa me atender. A pessoa precisa atender às minhas necessidades. A minha vida precisa ter coisas, muitas coisas. E é paradoxal, porque elas não satisfazem. É como a gente chama assim, é como um saco de compra vazio, sem fundo. Você joga e cai lá, joga e... E se a gente pensar no amor de consumo natural do bebê, é assim. O bebezinho que mama, daí 3 horas ele quer mamar de novo. Porque o consumo, ele não satisfaz a necessidade profunda, ele satisfaz a necessidade básica daquele momento. Então, quando eu, por exemplo, amorosamente me relaciono com o outro, de forma que o outro tem que fazer algo para retirar minhas tensões, o outro precisa me atender nas minhas necessidades de atenção, né? E o outro, eu fico focado em mim mesmo e não devolvo. Então, não há uma troca. E isso não alimenta. E isso, daqui a pouco, a fome vai estar novamente ali. A fome do outro, enquanto, inclusive, se a outra pessoa for saudável e evoluir, ela acaba se dissociando desse campo. Então, há uma dissociação. Existem relacionamentos em que uma pessoa é extremamente dependente e o outro é o provedor. Isso pode funcionar durante um certo tempo. Há relações que vão assim até pela vida afora. As pessoas se acomodam. Mas aquela pessoa que se tornou extremamente dependente do outro começa a comer o outro, né? Sugar energia. E ao longo do tempo, se a outra pessoa que no início, por um problema seu, queria alguém extremamente dependente, geralmente para poder dominar, para poder mandar, para não ter... Essa pessoa, se ela se desenvolve psicologicamente, ela vai acabar se afastando. Porque começa a haver uma falta de sintonia entre os campos, né? E se os campos não têm sintonia, eles acabam se afastando por uma ordem natural das coisas. Então, esse é o amor de consumo, né? Reflitamos o que é. Então, como a gente dizia que o amor de consumo, ele é algo natural. Quando o bebê se alimenta do seio da mãe, saudavelmente, isso é extremamente saudável, pela interação e pela nutrição em todos os níveis, e nós precisamos dessa nutrição básica durante a nossa vida toda.
Então, não quer dizer que nós tenhamos que sair do amor de consumo ou desse nível de consumir aquilo que é as nossas necessidades. E nós vamos ver que, de uma maneira saudável, todos os níveis se acumulam. Porém, quando eu não estou estacionada no nível 1, eu atendo às minhas necessidades de uma maneira saudável. É claro que nós precisamos de consumir as coisas e alimentar nosso corpo, alimentar nossa mente, alimentar... E nós vamos ver que essa alimentação de necessidades é saudável. Nós estamos falando aqui de alguém que ficou regredido a essa dependência total. Vamos para caminhar. Então, vamos supor que não ficamos presos aí e vamos chegar na adolescência. O nível 2 é o amor do desejo. Vocês estão vendo aqui, né, essa estátua que é a figura do deus Eros. Né? De onde vem a palavra erótico? Né? O deus Eros é um deus da mitologia grega, e aqui é outra versão dele, é o famoso Cupido. Né? O Cupido com a sua flecha, que atinge, todos nós já ouvimos falar do Cupido, né? O Cupido que atinge o coração e você desmaia de paixão, né? pela outra pessoa. É o amor que é natural na adolescência. E a gente botou aí a palavrinha ascendente. Ascendente quer dizer que é natural e é uma necessidade. Essa é uma fase, nós estamos de novo na fase natural. É uma evolução, é ascendente porque ele ascende do amor do bebê e vai, ou do amor da criança muito pequena, e vai se tornando algo onde você contempla o outro, né? Onde você se volta para o seu relacionamento com o outro. É o Eros. O Eros é um amor idealizado, é a atração física entre os seres, é uma pulsão inteligente, é uma necessidade e uma evolução natural das pessoas, você se sentir atraído eroticamente pelo outro. Não é pornograficamente, é eroticamente. Né? É a pulsão inteligente, porque isso aí é uma necessidade do ser humano encarnado. E quando chega a parte emocional, geralmente o amor, nesse amor adolescente, é um amor que deseja a posse do amado. Tanto que é muito comum dizer assim, encontrei meu amado, encontrei minha alma gêmea. Né? Esse é o meu namorado, esse é o meu caso, tem isso? Né? Não sei, mas é muito comum o uso do meu e minha. E é muito comum o estado de cair apaixonado. E o apaixonado é que é aquilo que dizem, né, que o amor é cego, a pessoa não vê mais nada. E aí tem aquele frio na barriga quando vê outra pessoa. Não sei como anda agora a adolescência, que está muito vendo virtual, né? Não sei bem como é que é isso. Ainda não conversei com adolescentes para ver se eles sentem isso também. Mas certamente no relacionamento, esse é o amor de Romeu e Julieta, né? Aquela paixão que eu vou morrer pelo outro, aquela exaltação dos sentidos, que é algo subproduto da atração física, da irradiação do outro atraindo. Mas vejam bem, se ele fica só nessa fase, a atração, o
o amor do desejo se dilui. Tanto é que já surgiram pesquisas que falam dessa questão da química, né? Que a química, eles usam muito a química para falar sobre essa atração física. Que essa atração física, quando é baseado somente na química, dura 5 anos. Né? Outros são mais otimistas e falam que os casamentos baseados nesse ponto de vista aqui, nesse nível, duram, aos 7 anos tem uma crise, né? A famosa crise dos 7 anos do casamento. Porque quando essa fase da descoberta, da atração pelo outro, é uma fase também natural. Quando isso se torna... Vejam bem que a gente está falando de desenvolvimentos naturais e aqueles de nós que ficam presos numa fase e que dali fazem seu mundo. Então, a atração física se acaba quando uma união, né, entre as pessoas é baseada somente na atração física, começa a haver o desespero. Tem que inventar coisas para continuar sendo atraído um pelo outro, e aí tem todos esses conselhos, esses manuais né, populares, e que o que acontece é o seguinte, o amor de desejo ele é uma fase natural da vida na adolescência, e quando o futuro, o desenvolvimento fica bloqueado nessa parte, então a pessoa fica, às vezes, trocando de parceiros, porque não tem mais atração, e dá aquela fome de novo, dá aquela insatisfação. Existe aquele vazio, é porque nós fomos feitos para desenvolver o amor na nossa vida. E quando nós ficamos presos somente nessa fase, nós acabamos com relações que não perduram. E aí começa a haver o desespero também, que é incentivado pela mídia na nossa sociedade, de que nós fiquemos retalhando nossos corpos e botando veneno no nosso rosto, etc., para parecer mais jovens. Nessa busca vã de se tornar palatável para o outro, né? Que vai nos procurar só por causa dessas qualidades. Então, aí nós ficamos desesperados com o envelhecimento e não conseguimos o prazer enorme, a felicidade de avançar, sem perder essas conquistas. Assim como nós continuamos tendo que atender nossas necessidades básicas de consumo, nós podemos transmutar, conservar e transmutar essa fase em outro nível mais avançado de amor, inclusive e principalmente nos nossos relacionamentos, né? Que essa fase é muito relacionada à união amorosa, ao relacionamento romântico, vamos dizer assim. Então, o Eros, era um deus onde ele cultivava, né, a beleza, era muito atraído pela beleza, é um deus que o relacionamento era um relacionamento idealizado, como nós vamos ver o relacionamento dele. Eu vou citar um pouquinho sobre a história do Eros, Eros ou Cupido, né? Essa questão da posse do amado, ela faz parte desse primeiro impulso, porque eu encontro alguém que desperta a minha paixão,
E a paixão é diferente do amor pela exaltação que existe nela, pela essa coisa dessa cegueira que dizem que o amor é cego, somente nesse primeiro impulso, né? Porque se você se casa com esse idealizado, logo no começo existe uma desilusão. Inclusive, qual é? Me diz o horário, porque o meu relógio aqui parou. Ah, pois é. Meu relógio aqui está 10 para as 11 ainda. Não é possível, já falei demais para ser 10 para as 11. Muito bem. Então, quando nós ficamos só nesse idealizado, nós temos a desilusão, que vem logo em seguida. E aí é difícil manter, porque nós começamos a enxergar o outro da forma como ele é. Então, o amor de carência, que é esse amor, é um amor que diz assim: eu te amo porque eu te amo. Então, é um amor natural, onde eu amo o mérito ou o valor do objeto amado. Tá? É um amor que tem. Isso às vezes acontece muito entre os jovens. Perguntar: por que você me ama? Eu te amo porque você é alegre, eu te amo porque você é isso, você é aquilo. Quer dizer, é um amor que ama o mérito ou o valor do objeto amado. Nós devemos fazer isso, sim, amar o mérito e o valor do objeto amado, mas não é o porquê do nosso amor. E aí é que está a nossa questão. Nos níveis mais elevados, eu não te amo porque você é jovem, bonito, porque você tem um corpo extraordinário, porque você é inteligente, porque você é engraçado. Né? Essas são qualidades que nós gostamos de verificar, mas não é porquê. Né? Então, o Eros e a psique, psicologia vem de psique, né? Psique foi a amada do Eros, e que é a psique quer dizer em grego alma. Então, o Eros seria a expressão do amor, o amor que se une com a alma, e que é essa amorosidade ascendente se a gente ultrapassar nas nossas relações, estar fixado no porquê eu gosto de você. Né? Porque a hora que aquele porquê se modificar, eu te amo porque você me dá muita atenção. Eu te amo porque você é uma pessoa que se dedica a mim. Observe bem as nossas reflexões aí a respeito disso. Eu te amo porque você é uma pessoa bem-sucedida na vida. E aí? E se tiver uma falência? Eu te amo só porque você me dá uma vida de conforto, porque o Eros não é só a atração física, né? É também as questões de posse, de tudo mais. Eu te amo porque você tem essa alegria exuberante. Aí há um momento que você passa por, outra pessoa passa por dificuldades, não está mais com aquela disposição que tem um namorado, quando que chega perfumado, bonitinho, no seu melhor, para mostrar, né? E que é alegre, engraçado. Aí no dia a dia, né, vem filho, não sei o quê, responsabilidade, conta, conjunta, não sei o quê e tal, acaba todo aquele porquê, né, ou porque diminui de intensidade, aí eu não te amo mais, aí eu vou me embora. Então, essas são as nossas reflexões acerca do amor de desejo. Emmanuel nos diz: egoísmo, avareza, inveja. Muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, que é desejo, né? E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida.
ele cita, eu poderia me estender aqui, mas vamos só deixar registrado que muitas vezes esse nível de amor, quando ele fica desvirtuado e a gente deveria estar num outro nível e ficou bloqueado nele, ele começa a se apresentar como egoísmo, como inveja do outro, né? Como alguma coisa que eu me sinto diminuída, e aí acontece a inveja entre os membros do casal, né? E o Emmanuel, que é quem está aí na foto, o Espírito nos diz que, baseado só no querer aquilo que o outro nos oferece, pode desvirtuar a nossa felicidade, porque não pode ser simplesmente baseado nisso. Ele diz assim: em busca e acharás, que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança, naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Grilhões psicológicos que ele está citando é exatamente quando eu tenho, por exemplo, eu me casei com alguém que é muito sociável, que eu gostava disso, muito bonito e etc., e eu quero essa pessoa só para mim. Então, eu acabo com ciúme até da atenção que ele está dando aos nossos filhos, né? Eu acabo com ciúme e com grilhão psicológico, com ciúme, vendo insegurança, vendo que se ele se relacionar com qualquer outra mulher que tenha amizade, eu enlouqueço, né? Eu quero aquela pessoa, é minha posse, é o meu, é para satisfazer o meu querer, o meu desejo. E quando isso acontece, eu parto para o sofrimento, porque das duas uma, ou a pessoa se submete e a relação é infeliz, ou ela não se submete e vai embora, né? Então, ele diz que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança, naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. E aí o nível 3 é o nível de partilha, é o amor fraterno, o amor de almas, o amor de intercâmbio. Os gregos chamam isso de filia, que é um amor que tem amizade, afinidade mental, cultural, altruísmo, generosidade, dedicação. Esse amor não é só porque o amor amizade é o amor filia, é um amor de partilha. Se nós conseguirmos um relacionamento onde nós temos pelo esforço conjunto de ambos, o atendimento das nossas necessidades básicas, e depois nós temos o desejo de eros, amenizado porque já somos mais adultos, e nós desenvolvemos a amizade, nós estamos num relacionamento ideal humano. Aquele casal harmonioso, que está com a amorosidade, ou seja, a conexão com o amor divino dentro do seu relacionamento, eles são, acima de tudo, amigos. E o amigo, o bom amigo, é aquele em quem a gente confia. Dizem até que o bom amigo é aquele que o nosso bom amigo é aquele que conhece todos os nossos defeitos e assim mesmo quer ser nosso amigo. A gente faz isso em amizade. A gente aceita as dificuldades do amigo. E muitas vezes no casamento, quando a gente ficou fixado numa fase idealizada, a gente não aceita. A gente quer que o nosso parceiro seja perfeito. Então, o desenvolvimento no amor romântico da amizade, né?
O pessoal costuma-se fazer uma diferença. Esse é amigo, esse aqui é meu amante, ou meu amor, meu marido. Na base de um nível mais elevado é essa afinidade mental cultural. Não significa igualdade, não significa que são iguais, porque se forem iguais, né, não há, inclusive, estímulo. É impossível, na verdade, serem iguais. Todos nós somos diferentes, mas há algumas afinidades e questões que podem ser desenvolvidas conjuntamente. O altruísmo, eu quero o bem do outro, eu quero que ele seja feliz, eu não tenho a posse dele só para me satisfazer, como no nível anterior. Ele quer fazer uma empreitada que o faz feliz, ou uma atividade que o faz feliz, eu não fico tentando impedi-lo, né? Não impeço aquelas coisas das quais eu não quero participar, mas que são saudáveis e que fazem bem ao outro, né? Muitas vezes não há uma compreensão na união para que haja possibilidade de haver essa liberdade. Então, as uniões ficam sufocantes. Por exemplo, a compreensão das mulheres de que os homens eles precisam da camaradagem dos seus amigos, precisam ter uma certa liberdade para os seus jogos, para apreciar jogos. Isso é da natureza, é próprio da composição masculina, gostar de jogos e de atividades, ação. As mulheres gostam mais de intimidade. Então, a mulher fica querendo que o homem fique na intimidade e no romantismo o tempo todo, e ele não consegue. Ou o homem querer que a mulher o acompanhe em todas as coisas de ação que ele possa estar querendo, e ela tem que estar lá, às vezes, para demonstrar como ela é bonita e etc. E ela também não gosta dessas atividades. Então, o amor filia, ele tem generosidade. Eu quero que o outro seja feliz. Não quero ele minha posse, só meu, e que eu fique escravizado a mim. E há uma dedicação também. Nesse tipo de amor, há uma dedicação no sentido de que eu faço gestos que agradam o outro. Eu compreendo aquelas coisas que podem facilitar a vida do outro e eu ofereço, que são os componentes de uma boa amizade. Uma boa amizade contém todos esses elementos. E essa é a amizade do amor de partilha, né, que é avançando um pouquinho mais. E o resumo seria: eu consigo amar o outro como ele está no momento. Sabendo, a palavra estar é diferente de né? Estar é um estado, porque todos nós mudamos o tempo todo. Então, eu aceito a caminhada, a jornada do meu companheiro, seja quem for. E veja que nós estamos falando do desenvolvimento, estamos fixando um pouquinho mais no amor romântico, mas existe também esses mesmos componentes no amor para com os filhos, do amor para com o amigo, o amor para o companheiro de trabalho, o amor para dentro de uma casa espírita, entre os voluntários, os trabalhadores, aplica-se tudo isso que eu coloquei aqui, né? Por isso Cristo disse nesse ponto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disso também: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Era este nível de amor que Jesus estava preconizando, indo um pouquinho além para o nível 4. Antes de nós chegarmos, vamos ver um pensamento de Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior.
Nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com os desejos e as paixões, tornando-se fisiológico. À medida que a consciência se desenvolve, torna-se psicológico, torna-se filia. Evoluindo, ele atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, egoístico. O juvenil, que se expressa pela insegurança. E o maduro pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. O nível 4, então, é o amor de gratuidade. Essa é a amorosidade em plenitude. É o que chamam de ágape, né, em grego. É o amor espiritual, amor universal, isento de segundas intenções ou interesses pessoais. Difícil, né? É difícil você chegar a esse nível dentro da nossa qualidade humana, mas possível. Podemos trabalhar para chegar a isso, ao ágape. O ágape, né, ou o amor que nós desenvolvemos em espírito, muitas vezes a gente já tem desenvolvido com algumas pessoas, através de muitos encontros, de muitas vidas em que nós transcendemos, mas esse tipo de encontros neste planeta, neste momento, não é muito comum, mas ele é possível acontecer. O amor de gratuidade, como o nome diz, é o amor que se doa. Seria o amor ideal a ser praticado, ou desenvolvido, quando nós fazemos uma gratuidade, por exemplo, um voluntariado, em que você dedica a sua pessoa espiritualmente, não esperando retribuição. Então, esse seria, por exemplo, um amor a ser desenvolvido pelos voluntários de uma casa espírita, que vão fazer um atendimento fraterno, por exemplo. Não, ali a gente fala e tem escrito a respeito que não é feito com nenhuma segunda intenção, a não ser de consolar, acolher, consolar, esclarecer aquele que busca o atendimento fraterno, sem esperar nenhuma retribuição, nem de reconhecimento. Você me fez um grande bem. É o amor gratuidade, o amor doação. É essa prática que Jesus Cristo nos recomendou para que nós atinjamos dentro do nosso coração esse sentimento de ágape, de plenitude, né, da amorosidade em plenitude. Nós podemos fazer isso nessas atividades. Temos oportunidade de ir desenvolvendo esse aspecto, onde nós doamos aquilo ou que sabemos, ou que compreendemos dentro de um atendimento fraterno, ou que sabemos dentro de ministração de cursos, de reflexões, de entendimentos, ou aquilo que nós fazemos gratuitamente, aquilo que nós colaboramos com uma creche, aquilo que nós levamos e materiais que nós doamos para uma instituição, para que ela seja distribuído, ou seja, qualquer coisa que nós fazemos como doação. Nós começamos querendo consumir e, no nível 4, nós aprendemos a doar. Doar, que é diferente de dar uma esmola. É aquela doação de si, algo que nós contribuímos gratuitamente. Todos nós, para atingirmos e exercitarmos esse amor de gratuidade, precisamos nos envolver em algo que a gente doe sem esperar nenhuma retribuição. Doar pelo ato de se doar. Se doar é até melhor que doar, mas começando com o doar, depois se doar. Vir ajudar a fazer uma sopa para distribuir para
aqueles que estão, essa casa faz isso, aqueles que estão ao relento, há uma sopa distribuída, né? E as pessoas pegam o seu carro e levam aquela sopinha quente, às vezes de madrugada, na rodoviária e etc. Quer dizer, quem está trabalhando ao fazer essa sopa está anônimo ali, né? E aquele que doou a caixinha de leite lavadinha para botar a sopa dentro para poder levar, e aquele que doou alguma coisa para a nossa campanha Alta de Souza, aquele que ajuda o Instituto do Câncer, de crianças, de adultos, aquelas entidades que não têm possibilidade de se manter, sejam elas de que denominação forem, né? Nós, no Espiritismo, não somos sectaristas nós olhamos o bem, é uma entidade que está fazendo o bem, pode ser evangélica, seja o que for, nós doamos aquele quantitativo ou aquela atenção, porque doamos do coração. Esse é o amor de gratuidade, né? Nós podemos fazer isso com os nossos familiares, aquele que não nos recompensa dentro de casa, que não nos dá retorno, mas nós fazemos porque amamos. Não é porque a pessoa nos dá algo, não é porque ela atende, é porque nós amamos. É a irradiação do amor. Então, nós fazemos aquela gratuidade. Podemos, e é essencial, que a gente se dedique a alguns exercícios de gratuidade dentro da nossa vida particular, né? Então, Jesus disse assim, olha, sobre a gratuidade: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que faz o seu sol, que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa é a expansão do amor, gratuidade. É claro que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagens, e ele mesmo comenta, que nós não vamos amar os inimigos como nós amamos aqueles que nos querem mal, que está falando inimigos. Nós não vamos amá-los como amamos aqueles com quem nós convivemos por afinidade. Não é a mesma coisa. Nós não vamos ficar querendo nos submeter a eles e deixar que nos pisem, que também nos maltratem. Amar os inimigos é desejar-lhes o bem, não estar com rancores e ressentimentos. Aqueles que nos fizeram algum mal, nós nos libertamos e vibramos o bem para essa pessoa. Esse é o amor aos inimigos. Então, esse é o amor em plenitude, é o amor generoso, aquele que dá sem esperar um retorno. E, no caso aqui, Emmanuel, ele nos fala sobre as asas da evolução espiritual, numa parte aqui bastante interessante. Ele diz assim: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Ele começa um ensinamento assim. E é uma imagem muito sensível para nós. Nós sabemos que alguns desenvolveram a sabedoria, que envolve conhecimento, saber das coisas, e não desenvolveram a asa do amor. Então, se grandes cientistas, muitas vezes, que praticam atos muito desarmoniosos, pessoas que se desenvolveram muito em um lado e não desenvolveram a outra asa. E com uma asa não desenvolvida e a outra muito desenvolvida, não há voo. Essa que é a imagem do Emmanuel, que nós precisamos das duas. E que o desenvolvimento do amor é
não é uma evolução que se faça naturalmente, nós temos que trabalhar, né? Então, pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes, porque é uma irradiação, né? Então, eu me ilumino, me aformoseio e eu irradio isso para os outros e modifico o campo dos outros pela minha irradiação. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, eu aprendo com aqueles que já estão na vanguarda e me torno alguém que sabe usar o conhecimento. Sabedoria não é só conhecimento, é saber utilizá-lo de uma maneira adequada. Ambos são imprescindíveis ao progresso, mas é justo considerar a superioridade do primeiro, do amor, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas, em O Consolador. Para desenvolver a amorosidade, vou repetir o que já colocamos muitas vezes, né? Cultive amor em sua vida, pratique a regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem, ame-os. Essa é a regra de ouro do cristianismo, né? E de outras denominações também. Então, fazer aos outros o que a gente quer. Sempre se perguntar, quando for ter uma reação para com o outro, eu gostaria que isso fosse feito para mim? Né? E doar suas vibrações amorosas em abundância. Né? A si mesmo, a gente já falou disso, cuidar de suas necessidades, acolher-se carinhosamente, trate-se bem, cuide de você, cuide das suas coisas, das suas necessidades. Deixe de ambientes e de questões e relacionamentos onde não há absolutamente nada para atender às suas necessidades. Isso aí nós vimos falando já ao longo desse ano todo, a questão de se cuidar e cuidar das suas necessidades. Cuide dos outros seres, inclua em sua vida muitos seres para amar. Demonstre seu amor a eles, troque energias. Toda a nossa palestra de interações positivas foi sobre isso, sobre incluir na nossa vida muitos seres para amar, apreciar toda a abundância de possibilidades de interações positivas que tem na nossa vida, e incluí-los na nossa vida, e amá-los, trocar energia com eles. Animais, são plantas, são livros, saberes, cursos, relacionamentos de amizade, relacionamentos harmoniosos, tudo isso que a gente vem falando sobre as trocas amorosas e interações positivas. A vida, amar e cultivar as oportunidades de crescimento e progresso que a vida oferece. Então, é o que essa plateia está fazendo aqui hoje. E quem nos está assistindo é cultivando uma oportunidade de ouvir alguma coisa da sabedoria dos maiores. E agora nós vamos passar a uma fábulazinha para concluir o nosso estudo de hoje. Essa fábula é a do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que é um autor que já é falecido há várias décadas, é um grande filósofo. Ele escreveu esse livro, interessante esse livro. A cópia que eu tenho, que é essa aqui, é um livro fininho. Ele aparentemente foi escrito para crianças, e é uma das filosofias mais profundas que eu já vi, porque ele era um filósofo,
E ele escreveu um livro para a gente pensar. É interessante que essa cópia minha é de 1994 e já estava na 42ª edição. E agora a revista Veja vem trazendo na sua lista de mais vendidos esse Pequeno Príncipe. Então está sendo vendido de novo. Eu recomendo, é um livro delicioso de ler, não é para crianças, é para adultos pensarem, e fala muito sobre, de uma forma muito simples, porque foi escrito também para crianças, para ser dado para adolescentes, né? E para a criança dentro de nós e para o adulto dentro de nós refletir muito. O que é que todos os desenhos do livro foram feitos pelo autor, são aquarelas do autor. Isso aí é uma aquarela do autor. E eu vou resumir só um pequeno trechinho para a nossa reflexão sobre amorosidade. Tá? É um pequenino trecho do livro. Então, esse era um príncipezinho que morava num asteroide, muito pequenininho. E esse asteroide ele tinha 3 vulcõezinhos que davam na altura do joelho do príncipezinho, e um dos vulcõezinhos era até extinto, né? E tinha 2 vulcõezinhos ativos. E ele morava feliz, mas ansioso para adquirir conhecimentos, né, e no livro ele começa a contar a sua história quando ele chega ao planeta Terra e encontra o autor, que seria alguém que estava num deserto com a pane de um avião, ia ficar 8 dias em pane lá no deserto, tentando consertar o avião, e esse príncipezinho veio e contou a sua história, e eles conversaram, e esse é o tema do livro, né? E aí o príncipezinho morava nesse asteroide e surge no asteroide, de repente, uma flor que não se denominou e era uma flor muito orgulhosa e temperamental. Como é história de criança, a flor fala e tudo bem. E a flor era cheia de exigências. E aí ele foi se dedicando a essa flor e ele regava essa flor todos os dias, e ela reclamava, e ela se gabava da beleza, da perfeição das suas pétalas, de como ela tinha modificado a vida do príncipezinho, como é que ele era feliz em tê-la ali. Ela era muito egocêntrica, muito egoísta. E então ele começou a se dedicar, e ela se queixava dos ventos, que esse asteroide tão pequenininho ventava para todo lado. E então ele ia e arrumou lá um parapeito. E aí ela queixou-se de lagartas que surgiram. Aí ele foi lá, matou as lagartas, só deixou 2 por causa das borboletas. Mas matou o resto das lagartas, e era assim, uma coisa sem fim. E ele foi cuidando dessa rosa, e ela era toda gabarola, ou seja, esse é um nome, uma coisa antiga que eu falei agora. Ela se gabava muito, né? Ela dizia que ela podia se defender, que ela tinha 4 espinhos, né? E ele ficava olhando, 4 espinhos não vai defender de nada, mas ela dizia, eu tenho meus 4 espinhos, eu sou independente, e tudo mais. E ele levou avante esse relacionamento até que um dia ele decidiu que era a hora dele partir para conhecer outros mundos. E assim fez ele. E foi pulando, história, né? Pulou de asteroide em asteroide e foi conhecendo várias coisas. Então é delicioso ver cada homem que ele encontrou em cada asteroide. É profundamente filosófico, né? E nós não vamos passar por essa parte, e ele passa muito por esses asteroides todos, conhecendo, até que, depois de muitas andanças, ele chega ao planeta Terra, tem lá uns eventos, e ele acaba entrando num local que era um jardim. E nesse jardim tinha 5.000 rosas, né? E ele olha essas rosas e diz para elas, quem são vocês? Elas dizem, nós somos rosas. Ele disse, mas vocês são todas iguais à minha flor. Ela disse, rosas são muito comuns nesse planeta. E ele ficou deu uma depressão nele, porque ele disse,
Eu pensei que eu tinha a posse de uma rosa única no universo. Ela me falou isso, que não existia ninguém igual a ela. E agora eu venho aqui e vejo que ela é mais uma, só aqui tem 5.000. Né? Então, ele entrou um pouco em depressão, ficou pensando e pensando. E, além disso, depois que eu andei, eu estava num asteroidezinho que só tem 3 vulcões que me dão no joelho, né? E eu podia ver o pôr do sol só afastando, o sol nascia só afastando minha cadeira, eu já ia vendo quantos pôr do sol eu queria, de tão pequeno que era. Então, eu não sou ninguém. E se arrasou ali, né? Se arrasou porque disse que a sua importância tinha diminuído muito com o conhecimento. Até que ele encontra uma raposa. E ele pergunta para ela, raposa, ele pergunta, que bicho é você? Ela diz, sou uma raposa. E aí ele diz assim, ah, raposa? Então, vamos ser amigos, porque eu nunca conheci uma raposa. Ela virou e disse, não, nós não podemos ser amigos ainda. Nós só vamos ser amigos se a gente criar laços. E se você me cativar. Aí ele disse, o que é cativar? Ela disse, é criar laços. Né? Você precisa criar laços comigo, senão não vou ser sua amiga. E aí ele disse assim, ele perguntou para ela. Ela disse, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. E aí serás único para mim. Senão eu vou ser uma raposa como qualquer outra. Aí ele disse, tudo bem, mas cativar é como? Ela disse, para você me cativar, você tem que... Primeira coisa que você tem que fazer é preciso paciência. Você precisa de dedicação. Precisa me dar amorosidade, é isso que ela queria dizer. E ela disse o seguinte, isso é feito assim. Primeiro, você senta longe de mim. Você só fica me olhando. E você fica, né, me olhando até que eu tenha confiança. Sabem que raposa é muito desconfiada, né? Vocês sabem disso. E muito esperta. E eu fico aí te olhando, você vê e tal. Até que é o seguinte, cada dia te sentarás mais perto. Cada dia vai se chegando, até você criar laços comigo, né? E aí, assim ele fez, né? Assim ele fez, e ela disse o seguinte, isso é importante porque a gente só conhece bem as coisas que cativou, ou seja, as coisas com as quais a gente criou laços, trocou amorosidade. Aí, o que aconteceu em seguida? Nessas lições, a raposa contava o seguinte, quando nós criarmos laços, né, vai acontecer o seguinte, você vai ficar significativo para mim, você vai ser único para mim. E aí ela disse uma frase que é muito usada, que é uma maravilha de filosofia, que diz assim, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Olha que lindo, né? Isso é a criação da amorosidade até a antecipação do outro, ela dizia. Desde as 3 eu já vou ser feliz. E assim eles fizeram por um tempo, até que um dia ele chegou para ela e disse, agora eu já aprendi bastante, eu preciso ir embora. Ele disse, eu vou ter que ir embora. Ela disse, eu vou chorar. Ele disse, pois é, mas eu não vou ser culpado, porque você que quis que eu te cativasse. E agora vai acontecer o seguinte, qual o lucro que você levou? E ela disse assim para ele, eu lucro por causa da cor do trigo. Isso é de um diálogo deles em que ela dizia, você tem os cabelos dourados e eu não como pão, mas aqui tem um trigal com todas as sementes amarelinhas. Cada vez que eu olhar o trigal, eu vou me lembrar de você, porque eu criei laços com você. Então ela disse para ele, eu lucro por causa da cor do trigo. É claro que eu estou
resumindo bastante a história, para vocês irem ler, né? Então, ela diz, então o lucro era exatamente a amorosidade trocada e a significação que outras coisas teriam para mostrar essa amorosidade. E ela disse, vou te contar um segredo. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E antes dela dizer esse segredo, ela mandou que ele fosse de volta a conversar com as rosas. E ele chegou lá nas rosas e disse que ele tinha compreendido que a rosa dele não era igual a elas. Elas eram comuns, mas a rosa dele era aquela que tinha significado para ele, porque foi ela que ele amparou, foi ela que ele suportou a vaidade dela, foi ela que ele regou, foi ela que ele não deixou que o vento a maltratasse, foi ela que ele compreendeu que 4 espinhos não eram proteção nenhuma e que ele ia voltar para o seu asteroide e que ele ia levar o segredo da raposa, que é esse: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. E aí a gente está concluindo para dizer que a amorosidade é o olhar do coração. É o olhar que vê o essencial, porque olha com o coração. E quem dera que nós pudéssemos irradiar a nossa amorosidade, olhando tudo e todos com o coração. E para concluir, nós pegamos um pensamento de Mahatma Gandhi, que disse o seguinte: se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. E ele conseguiu neutralizar o ódio de milhões, né, na África do Sul. Não, na Índia. Obrigada, foi na Índia. Né? E deixamos, então, esse pensamento. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.